Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais. Começa a edição desta quinta-feira, a última de fevereiro de 2019. Amanhã já é 1º de março, hein? E olha, daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista especial aqui nos estúdios, ao vivo, com o Dr. Marcos Nieto, que é do Observatório Social do Brasil de São Caetano do Sul. Ele vai falar sobre um importante resultado obtido pelo trabalho voluntário, abnegado, dos membros do Observatório Social do Brasil, que garantiram uma economia, depois ele vai me corrigir se eu estiver errado, de cerca de 10 milhões de reais aos cofres públicos de São Caetano. Só isso? Mas antes dessa entrevista, deixa eu cumprimentar o Dr. Marcos Nieto antes, eu vou chamar o vídeo aqui. Dr. Marcos, primeiro, muito obrigado pela gentileza de comparecer ao programa hoje. Eu que agradeço, Joaquim. É uma honra estar aqui, né, representando o Observatório Social do Brasil de São Caetano do Sul. Você sempre nos apoia, né, sabendo que nosso objetivo é em prol do munícipe. E uma boa noite aí para todas aquelas pessoas que nos assistem, né? Estamos aí à disposição para contar um pouquinho dos resultados que a gente, enfim, começa a colher, né, para o município de São Caetano do Sul. Verdade. E estou feliz que eu fiquei sabendo esses dias, até foi notícia em primeira mão, que também teremos em breve o observatório em Santo André. Isso aí, meu amigo Ari Silveira Bueno acabou cometendo a inconfidência e contar coisa para jornalista é uma praga. Mas ele contou ao vivo, a gente estava falando, então não tem. Mas a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Agora eu volto com o bloco de gastronomia, porque a gente tem aí um patrocínio importantíssimo da Parrilha del Carmen de Santo André. Eu estive lá na segunda-feira à noite, onde o meu amigo mestre churrasqueiro Rafael Liberato ministrou mais um curso fantástico. E eu sempre repito e falo, quem quiser fazer um churrasco de primeira em casa, dar aquele show para os amigos, fala, como esse cara entende de carne, de churrasco. Vocês vão ver que logo no começo desse vídeo, ele ensina, inclusive, a abrir o saco de carvão, que muita gente tem dificuldade. Mete a faca ali para abrir, rasgar, acaba tirando o corte da faca. Mas a gente vai assistir esse vídeo e depois vem a entrevista com o Dr. Marcos Nieto. Até já! Vamos aqui. Essa é de uma parte boa. Toda costura do saco ele tem um padrão. Tanto o saco de açúcar, de arroz, de soja, de carvão, ele tem um padrão de costura. Tem gente que pega e leva na faca aqui, ó, no carvão. Acabou de afiar a faca, o fio é fino e sensível, ele vira. Aí ele rasgou o saco do carvão com a faca, botou fogo e foi cortar a carne. Aí, caramba, acabei de afiar essa desgraçada, ela não corta. Ele virou o fio da faca no saco do carvão. Isso acontece muito, eu digo, porque eu também já falei, eu aprendi da pior forma. Todo carvão tem um padrão de costura. Colocou o lado do mão pra cima, bonitinho. Vai ter o lado da costura que é um trançado, tipo fosse uma trança. Essa trança não pode ficar para frente, igual está aqui. Você tem que colocar ela para o seu lado. E para frente do saco vai ficar essa linha sozinha, tá vendo? Essa linha estando aqui, dessa posição, para frente. A trança estando para aqui para o seu lado. A mão esquerda, você corta esse cordãozinho que ele não vai afetar a sua faca. Outra coisa, que você às vezes tiver com dúvida do lado ou a posição, um lado vai ter a costura maior, o outro a menor. Você vai procurar a menor. Então você cortou aqui, ó, lado menor, posição de uma linha só para frente, cortou, pegou, puxou. Largo aqui, ele é largo, afina e enlarguece um pouquinho lá na frente de novo. Só que quando o açougueiro ou você começa a cortar, você já vê esse nervo bem nítido. Vê por aqui. Aqui você já está vendo um contrafilé criando uma camada de carne aqui, ele limpo, bem bonito. Na parte de trás,
ele faz um risco que fosse uma cava, como fosse uma fenda. Isso é desgraçado desse nervo aqui. Entendeu? Então na peça você vai cortando, você vai vendo ele. Então você vai tirando, você quando viu ele já sabe que ali é a traseira do gado, é o começo dele. Você vai tirando até ele acabar. Ele acabou, o contra-filé está totalmente livre desse nervo aqui no centro. Aí a gente já chama que ele está chegando no centro do contra-filé. Acabou o nervinho. Eita, que hoje tem carne de vaguio, hein? Não quer surpresa. Você vem para frente, para a ponta. Se você viu que um lado já tinha um nervo, já sabe que o outro lado dele é a ponta. Ele para o pescoço, ele para o ângulo. Você vai cortar, que é o entrecote. É onde vai mudando do chorizo para o ângulo. Ele continua o sabor de contrafilé. Nesse centrozinho, continua a camada de gordura, mas já vai criando uma capinha de carne aqui, que é o chamando serra de ouro, que eu vou mostrar para vocês fazendo hoje. Então ele já muda, ele é mais macio do que o centro, serra de ouro, que é a capinha do ancho. Já vai se transformando no bife ancho com mais gordura. Então ele aqui já tem o sabor do ancho, do noir de entrecote, que é um bote francês, é original da França. A gente conhece aqui como filé de costela, o bife da bisteca. E eu vou fazer ele já sai 5 cortes dele. Continua com a camada de gordura, então vai ficar mais saboroso, diferente, não vai ser a mesma coisa de um ancho propriamente dito. E tem o bife jurídico, que é o contra-filé tradicional. Essa parte você tira e deixa para aquele teu chapa que você mais gosta de churrasco, tá? Principalmente para a sogra, é a melhor parte. Fazer um charme com ela, né? E vai tirando. Vai tirando. Ainda não é o bife de chorizo. Não, ainda tem ainda. Vai tirando. Ainda não é o bife de chorizo, ainda é um entrecô. Eu vou chegar nessa parte agora. Acabando, você tem o centro do contrafilé. Aqui, todo corte que você tirar aqui é o bife de chorizo tradicional argentino, um corte criado por eles. E não vai ter erro de nada. Geralmente vai ter, vai comprar, vai vir com um cordão, aí você tira. Geralmente também aqui tem um nervozinho nessa camada de gordura e você vem com a faquinha menor ou com a sua faca, que eu vou falar sobre a faca agora, e tira. Praticamente dessa peça que você colocou aí, 40% é o chorizo. O resto é 2 cortes. Tem o top, ele muda totalmente. Daqui, como fosse Jesus está no meio, está o céu e está o inferno lá dele, né? Traduzindo mais ou menos por aí. Rafael, é água e o vinho. 40% só então. Então essa que cortou aqui, qual a diferença dessa para essa maior aqui? Essa é do gado japonês, né? Confinado, cria uma camada de gordura melhor, mais saboroso. Esse aqui é de Angus, mas é fresco. A gente consegue tirar dessa daqui uma parte igual aquela ali, só que não vai ser a mesma. Não vai ter a mesma maciez desse gado. Mas você vai comer um bife de chorizo bom também, que é de Angus. Só que ele precisa maturar e tá fresco. Só que isso aí não vai maturar, isso vai direto pro dry age. Rafael, eu não sei se eu estou indo para frente, mas o ovo de bife, daí não tira, só tira o ovo. É lá onde eu vou chegar, na ponta do contrafilé, que a gente conhece, que é o bife ancho. Rafael, então o ancho é pouco. O ancho ele é menor, o contrafilé ele é maior, muito maior. O ancho é... São quantos bifes aí de ancho? 4 de cada lado. Aqui é o entrecote, aqui não é o ancho ainda. Aqui é como se fosse a marca da soda. Tá saindo do chorizo e soldou a peça do ancho dele. Tá ali, é o entrecote, ali é a emenda, ajuda. É como fosse isso aqui, essa parte. Que é o ancho mais incrementado. Ele vem com uma camada de gordura. Ele continua a mesma aparência do contrafilé, vai virando bife ancho já. Bife ancho, isso aqui, ó, quando a gordura do contrafilé vai acabando, vai criando a famosa capa de filé, que é outro corte que sai e o ancho está por baixo. Aí tá o ancho subindo aí.
é o entrecô, né? O ribeye, que a gente chama, que é o ancho com mais gordura, que sai de conta filé. O tibono, que foi tirado antes, que tem o negro, e o chouriço que ficou o centro. O melhor. Entendeu? Beleza. Bom, todo mundo já ficou com água na boca, tá quase na hora do jantar aí, mas já é uma boa dica aí pro churrasco do fim de semana para vocês. E agora a gente vai falar de outra facada. Mas a facada que às vezes o poder público tenta nos impingir aí. E graças aí ao trabalho do Observatório Social do Brasil, tinha uma licitação, um pregão, né, presencial, programado aí, aconteceu, teve um resultado. Mas quem vai contar a história de tudo isso é o Dr. Marcos Nieto. Eu vi que foi uma grande vitória. E o meu amigo Francisco Soeto, que é membro do Observatório, publicou num grupo de amigos aí do WhatsApp. Parabéns para o grupo pelo trabalho, realmente ele tem toda a razão. Mas é uma vitória não só do Observatório, é uma vitória de São Caetano do Sul. Estou certo? Tá certo, sim, Joaquim. É uma vitória de São Caetano do Sul, é uma vitória que mostra uma mudança, né, tão esperada pelo cidadão brasileiro, no sentido de haver um controle, coisa que não havia no passado, um controle da gestão do dinheiro público, né? Esse é o ponto. Então, o Observatório Social do Brasil, né, para quem não conhece, é uma entidade sem fins lucrativos. Só podem participar pessoas que não tenham filiação partidária e não participem de movimentos sociais e que visa o quê? Monitorar o gasto público. Nós queremos que o dinheiro público, que vem do povo, seja bem utilizado. Essa é a função do Observatório Social e dentre os trabalhos do Observatório Social figura a parte de acompanhamento de licitações, né? E foi aí que vocês detectaram que a prefeitura estava promovendo um pregão presencial, né? Que esse é o nome que eles usam, para contratar uma empresa responsável pela limpeza das piscinas, contratação de coordenadores, dos 16 clubes de São Caetano do Sul. Exatamente. São Caetano do Sul tem 16 clubes, né, chamados de municipais, e houve uma licitação em que se buscava a contratação de pessoas para fazer a limpeza dos clubes e a coordenação dos clubes, né? Não envolvia, por exemplo, a parte de manutenção estrutural, predial, não. Era só a parte de manutenção e coordenação. O que é o coordenador? O coordenador é aquele que cuida do clube, que verifica quem pode usar a quadra, os eventos, etc. e tal. E quando nós analisamos essa licitação, nós verificamos um valor muito excessivo, né? O que nos chamou a atenção basicamente foi isso. O gasto com esse serviço seria de 13 milhões de reais por ano. 13 milhões? 13 milhões por ano. Então, mais de 1 milhão por mês. Mais de 1 milhão por mês. Isso para contratar quantos coordenadores? Então, quando nós fomos ver o número, também nos espantou que eram 262 funcionários para cuidar de 16 clubes. Para cuidar de 16 clubes. E aí o que nós fizemos? E aí esse é o trabalho do Observatório Social e eu parabenizo todos os voluntários e convido ao município de São Caetano que quiser participar desse trabalho social, que nos procure e nós vamos explicar como que funciona. Os voluntários fizeram o quê? Falaram, poxa, como é que nós vamos apurar se isso é real necessidade ou não? Vamos nos clubes, né? Então nós fomos nos clubes, nos 16 clubes fomos uma vez, depois fomos numa segunda vez. Essas visitas duraram em torno de 3 dias cada uma dessas visitas e fomos conversar com os coordenadores para verificar quantas pessoas eles tinham atuando nos clubes. Eu vou pedir uma licença para o senhor. Lógico. Você vai falar quantas pessoas eram necessárias e quantas estavam atuando, mas logo depois do intervalo comercial. A televisão tem esse problema, a gente tem que interromper às vezes para fazer um intervalo rapidinho, mas a gente volta já já, é muito rápido. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais.
Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Muito bem, a gente está de volta aí, conversando com o Dr. Marcos Nieto, que é do Observatório Social do Brasil de São Caetano do Sul. Dr. Marcos, antes de eu chamar o intervalo, você estava falando que quando se colocou lá no edital, que precisava de 256, é isso? 262 pessoas. Vocês foram a cada clube, foram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e chegaram aqui à conclusão, vendo esse trabalho. Então, conversando com o pessoal que atuava lá, né, basicamente com os coordenadores, conversamos também com o pessoal de limpeza, nós conversamos com todo mundo, mas o que nós ouvimos dos coordenadores é que o número de pessoas que atuavam naquele momento nos clubes eram 54 pessoas, 56 pessoas. 56 pessoas. E os clubes, Joaquim, estavam numa condição muito boa de limpeza. Vejam que essa licitação não previa, por exemplo, o conserto de um telhado, a construção de uma piscina. Não, ela previa a coordenação, coordenar o clube e limpeza do clube. E nesse aspecto, os clubes estavam todos em bom estado. E com quantas pessoas? Com 56 pessoas. Aí nós falamos, poxa, mas como assim? Então onde vão colocar 262 pessoas? Aí nós falamos com os coordenadores assim, qual seria a estrutura ideal? Falta gente para você? O que você gostaria de ter de mais pessoas para você estar no ponto ideal? Um falou, mais uma pessoa, mais outra, nós chegamos ao número de 71 pessoas. Quer dizer, com 71 pessoas, segundo os coordenadores, nós teríamos a estrutura de pessoal ideal para limpeza e coordenação. Muito longe dos 260 e pouco. Muito longe, né? Muitíssimo longe, e em termos de custo, 71 pessoas significavam em torno de quase 3 milhões de reais por ano para cuidar dos clubes, e 262 pessoas significavam 13 milhões de reais por ano. Aí está a diferença dos 10 milhões. Exatamente, o acréscimo de 10 milhões que, graças a Deus e graças ao esforço dos voluntários, a imprensa que noticia e que nos dá, vamos dizer, um ânimo de lutar por isso. E aí vocês foram ao MP? Então, aí nós questionamos a prefeitura manteve a sua posição, falou, não, nós não vamos alterar nada, aí nós fomos no Ministério Público, através de uma representação processual contra a prefeitura, alegando que não podia acontecer isso, que não tinha coerência. O Ministério Público, ao analisar, viu indícios de crime, de improbidade administrativa, são indícios, não é? Aí eles resolveram transformar essa representação nossa em um inquérito civil. Esse inquérito civil está correndo hoje no MP, mostrando que o que a gente estava falando não era algo totalmente ilógico, incoerente, não é? Em paralelo, nessa licitação, teve uma primeira colocada com o preço menor. Quer dizer, chegou a acontecer o pregão? Aconteceu o pregão. A gente não conseguiu impedir o pregão, né? Aliás, fazendo só uma observação, isso é uma das coisas que a gente tem uma dificuldade muito grande, que é o quê?
Como nós não temos muitos voluntários, quando ocorre uma licitação pública, os prazos são muito curtos. Então você tem que analisar a licitação em 3 dias e já definir se tem uma irregularidade ou não, se você vai questionar, impugnar, alguma coisa do gênero. Se nós não temos as pessoas naquele momento, a licitação passa, e nós já vimos aí licitações, por exemplo, passarem e nos entristecem porque nós não tivemos recursos humanos para atuar, em que o município comprou lâmpadas que custavam 16 a 18 reais por 60 reais. Né? Então, e aí vocês, quando viram a licitação, parece que ganhou uma empresa, mas ela foi desclassificada. Isso, uma empresa ganhou, né, com o menor preço, então ela estava como primeira colocada, mas alegou-se na ocasião que ela deixou de apresentar um documento. E com isso ela foi desclassificada e veio a segunda colocada com um preço um pouco maior, que acabou ganhando a licitação. Essa segunda colocada é a TB, por conta da desclassificação da primeira. A primeira empresa, chama acho que Projecto, ela ajuizou uma ação questionando a decisão do pregoeiro de desclassificá-la. Essa ação correu por mais de 1 ano, e a Justiça, inclusive com recurso no Tribunal de Justiça, e a Justiça mandou que a licitação se reiniciasse, né, sem a desclassificação. Então, a decisão judicial foi a de, olha, continue a licitação, mas sem desclassificá-la. Deixem as 2 empresas de novo, as demais empresas, lutarem para conseguir o êxito. Não é? Então, essa foi a decisão da Justiça. O que a gente acabou recebendo, isso foi de informação a semana passada, foi a revogação dessa licitação pela Prefeitura. Que foi publicada no Diário Oficial. Isso, foi publicada no Diário Oficial, e isso para nós coroa de êxito o Observatório Social, porque a Prefeitura reanalisou, verificou que os argumentos nossos eram fortes, a ponto do Ministério Público aceitar esses argumentos e transformar nossa representação num inquérito civil. O inquérito civil, Joaquim, só para você ter uma ideia, ele visa apurar um eventual crime. E ele continua tramitando. Continua tramitando. E uma vez apurado que há indícios fortes de crime, isso vira um processo criminal em face de quem está na linha de frente daquela licitação. Né? Essa licitação estava a cargo da Secretaria de Esporte e Turismo, né? E nós chegamos, inclusive, a participar da prestação de contas que teve da Secretaria de Esporte e Turismo, e nós questionamos também lá na Secretaria, o secretário estava fazendo a exposição das contas, né, dos gastos, etc., e nós questionamos de novo, dizendo, olha, secretário, analise com cuidado, né? Nós estamos encarecendo 10 milhões para fazer a mesma coisa que a gente faz hoje. Né? Ainda assim, questionamos depois formalmente por escrito, ainda assim a posição foi de que seria mantida a licitação. E agora a gente, graças a Deus, vê a licitação revogada. Eu até, lógico, cumprindo o meu dever de ofício aqui enquanto jornalista, questionei a Prefeitura, ofereci direito de resposta, porque a gente tem que fazer isso mesmo. E até perguntei num e-mail mandado para a assessoria qual o motivo da revogação. Eles usam um linguajar todo erudito aqui para falar, diante do vasto lapso temporal transcorrido entre a abertura do certame e o trânsito, esvaziou-se o interesse público. Tudo bem. Mas aí eles procuram dizer que não tem nada a ver com o trabalho do Observatório Social, a decisão, que não houve interferência do Ministério Público, tanto houve que está correndo esse processo aí, né? Agora, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte, eu perguntei se a revogação significa que a proposta será abandonada, e a resposta é evasiva. Eles dizem o seguinte, a revogação evidencia que o município não tem interesse no prosseguimento da contratação nos moldes estabelecidos naquele procedimento licitatório. Ou seja, se quiser fazer com outros moldes, em vez de 262 contratar 342, aí mudou a coisa e pode contratar de novo. Isso preocupa porque, em que pese essa ação, em que pese a revogação, não significa que a cidade está livre desse tipo de negócio, né? Joaquim, você faz uma observação bastante coerente e pertinente, não estamos livres e, na realidade, continuaremos atentos
Pode ser que se mude o formato com o mesmo objetivo, ou seja, de se gastar mais dinheiro do que o necessário, mas nós estamos atentos a isso. Um ponto, Joaquim, que eu gostaria de mencionar é o seguinte: isso não é só o município de São Caetano que falha, todos os municípios, não é mais de 5.000 municípios que nós temos, que é no papel do vereador, né? Um dos papéis de extrema importância do vereador, que está na Constituição Federal, é o papel de fiscalização, né? Nós temos lá nos artigos 29 a 31 da Constituição Federal o papel do vereador, que é de fiscalização. Então, essa atividade que o Observatório faz, na realidade, deveria ser uma atividade diária dos vereadores, né? Nós temos 19 vereadores no município e há um campo enorme para essa fiscalização. Vejam que nós, com a estrutura pequena que nós temos, um orçamento ínfimo que nós temos, né? O orçamento do Observatório Social do Brasil é de R$6.000 por mês, né? Então nós estamos falando que com R$6.000 a gente conseguiu aí economizar 10 milhões, né? É o orçamento de 80, nós fizemos a conta, de 80 anos de orçamento, né? Pois é. E nós temos uma Câmara Municipal que tem um gasto, um orçamento de 52 milhões, mas um gasto de 42 milhões de reais, né? Então, quanto o Observatório gasta por ano, vamos falar em torno de 70 mil reais, não é? Nós temos a Câmara gastando 42 milhões de reais, né? Com uma série de assessores, gente contratada que poderia poderia fazer esse trabalho, né? Poderia e deveria, e a gente chama a atenção para que o vereador, de fato, mude esse pensamento, né? E a prefeitura, as autarquias que compõem o município também entendam que o nosso papel é de ajudar o administrador naquilo que muitas vezes passa despercebido por ele, não é? Imagina, um prefeito não consegue saber o que está acontecendo em todas as áreas, é impossível ele saber isso. Nós somos esse apoio para mostrar para ele, olha, aqui tem alguma coisa errada, né? Porque gente para bater palma está cheio, não precisa mais, né? Eu até acho que para o bom administrador, aquele que tem um propósito edificante aí, ele ser alertado é até uma garantia para ele. A gente vive outros tempos no Brasil, graças a Deus, né? E tomara que continuemos avançando ainda nessa depuração da prática. É um absurdo quando você vê um ex-governador como o Sérgio Cabral do Rio de Janeiro dizer o seguinte: não, ganhar dinheiro era meu vício, eu sou viciado nisso. Quer dizer, é até doentio mesmo, mas é que a gente precisa dar um jeito de acabar com essa farra, né? E, se Deus quiser, já estamos começando. Aqui em São Caetano, a gente, com 1 ano e meio de luta, conseguiu um resultado fantástico, né? Temos outras coisas, outras ações. A gente só esses 10 milhões dá quantos anos de funcionamento do Observatório Social do Brasil? 80 anos. 80 anos, só isso. Doutor Marcos Nieto, infelizmente o tempo de televisão é implacável, a gente tem mais um monte de perguntas para fazer. Mas fica o convite, o senhor voltar aqui, o pessoal do Observatório tem todo o espaço aberto, porque a gente tem o maior interesse em divulgar essa ação e está sempre junto nessa parceria, porque isso é para o bem da cidade e automaticamente vai ser para o bem do país. Porque quando você planta uma semente dessa, ela acaba frutificando e dando resultados muito maiores, às vezes até do que a gente imagina. Parabéns mais uma vez, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Joaquim, agradeço também o pessoal que nos assistiu. Coloco o Observatório Social aí para vocês que não conhecem, pesquisar, vir até nós vamos explicar. O que a gente precisa que é o engajamento da população para melhorar a situação do nosso município e servir de exemplo para uma mudança para melhor de todo o país. Tá ótimo, obrigado. Eu agradeço. Dr. Marcos Nieto, do Observatório Social do Brasil, de São Caetano do Sul, conversou com vocês. Eu agradeço a audiência de hoje e conto com ela amanhã, a partir das 18h30 aqui. Até lá.